Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 15 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Purga no Kremlin, Putin ataca governadores. Neste vídeo desvendamos a crise interna que corrói o governo russo, enquanto o Kremlin inicia uma caça às bruxas contra seus próprios governadores, iniciando um expurgo antes das próximas eleições. Entenda como as falhas sistêmicas na defesa das fronteiras e a pressão da guerra forçaram o ditador da Rússia a transformar aliados em bodes expiatórios para salvar a sua popularidade. Quero que você venha assistir esse vídeo, analise conosco o fim dessa estabilidade das elites russas e como a busca por sobrevivência política está implodindo a vertical do poder do chamado putinismo. Temos o hitlerismo, o stalinismo e agora temos o putinismo. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe com suas redes sociais e comente. Quero que vocês estejam sempre conosco, porque este é o canal da verdade. Vocês vêm aqui, é a verdade. A liderança russa deu início a uma reestruturação drástica, desesperada, em relação ao corpo de governadores, visando preparar o terreno para a campanha eleitoral de setembro de 2026, campanha que renova a Duma, né, que é o legislativo, é o Congresso da Rússia. O Kremlin, sob a pressão constante dos fracassos militares, decidiu sacrificar principalmente líderes de 3 regiões estrategicamente vitais, incluindo aquelas que fazem fronteira direto com a zona de conflito. De acordo com relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, que é uma sigla em inglês, né? Significa em inglês Institute Study of War, e a tradução é Instituto para o Estudo da Guerra. Os governadores de Belgorod, Briansk e também um pouco mais longe, lá na Ásia, Rússia Asiática, o líder da República do Daguestão, estão na linha de frente para serem demitidos. Kursk, eu me esqueci de falar Kursk, mas Kursk também. São 3 governadores na fronteira e esse lá no Daguestão. Então eles estão na lista para demissão, acho que vão ser demitidos. Essa movimentação é uma tentativa clara de Moscou de desviar a responsabilidade pelas sucessivas falhas de segurança que permitiram ataques e incursões ucranianas em território russo. Vyacheslav Gladov, ele é o governador de Belgorod, é um dos principais alvos dessa manobra, podendo ter a sua saída justificada por supostos problemas de saúde para mascarar a insatisfação central. Na verdade, a fúria de Putin contra Gladkov reside nas críticas públicas que o governador fez sobre as restrições de uso de internet na fronteira, o que foi visto como um sinal de insubordinação. E acho que eles já estavam de olho nele, porque ele normalmente tem confirmado, um dos poucos governadores que confirma quando os ucranianos fazem ataques e que normalmente acertam o alvo nas suas usinas hidrelétricas, etc. A estratégia russa, a estratégia de Putin é clássica e previsível. Putin usa as autoridades locais como bodes expiatórios para proteger a imagem da cúpula do seu governo e dele próprio Vladimir Putin. O Kremlin busca culpar estes funcionários pela incapacidade de proteger os territórios contra a ofensiva ucraniana na região de Kursk, né? Falei na região de Kursk também em 2024, e os ataques transfronteiriços anteriores. Caso as renúncias em Briansk e Belgorod se confirmem, haverá uma mudança completa de comando nas 3 províncias que fazem fronteira com o norte da Ucrânia. O que acontece é o seguinte: os governadores na Rússia são nomeados, não são eleitos pelo povo. Os prefeitos são nomeados pelo povo, tá? Só que ele não quer demiti-los, porque ele nomeou.
ele acha que pode pegar mal também perante o eleitorado local. Então, o que ele quer? Ele quer que ele vai forçá-los a pedir demissão. Então, na realidade, eles vão ser renunciados, né? Eles não vão renunciar, eles serão renunciados, vai aparecer na televisão, na imprensa, na TASS e na outros órgãos de imprensa da Rússia, né? Nos canais de televisão, vai dizer, fulano de tal, Gladkov de Belgorod renunciou, fulano de tal de Kursk renunciou, de Briansk também renunciou. E vão inventar uma desculpa qualquer, né? Embora acho que o povo vai saber o que está acontecendo. E porque ele quer colocar alguém da sua confiança, da região, outra pessoa, que possa tapar o sol com a peneira e dizer, olha, depois ele vai dizer o seguinte, o problema da derrota aqui na fronteira, que os ucranianos estão dentro de Belgorod, não conseguimos tirá-lo, em Kursk também não conseguimos tirá-lo, e derrota na frente de operações que nós estamos sofrendo aqui é dos governadores. Ele vai dar essa desculpa, para tentar fazer bonito na eleição, que eles estão muito preocupados, que agora o povo está cansado dessa guerra também, principalmente que drones e mísseis ucranianos aparecem todas as noites na Rússia. O objetivo político principal dessa dança de cadeiras é estancar a queda dos índices de aprovação de Putin, que estão em franca queda, né? E do Partido Rússia Unida, que é o partido do Putin, antes das próximas eleições. Moscou teme, com razão, que o cansaço e a frustração dos moradores da fronteira, que vivem sob insegurança constante, se transformem em votos de protesto em massa. Ao renovar a fachada do governo local, o Centro Federal espera enganar a população, transferindo toda a negatividade da guerra para os executivos regionais, que agora são descartados. Quando foram nomeados, eram de confiança. Agora não são mais, serão obrigados a renunciar. Entretanto, esta tática expõe uma rachadura que é muito mais profunda na chamada vertical do poder que Putin construiu meticulosamente ao longo de um quarto de século, que ele está à frente do Kremlin, ou da frente da Rússia. O sistema que exigia lealdade absoluta em troca de recompensas e cargos de influência atingiu seu limite de saturação e não consegue mais entregar o que ele prometeu às elites. A guerra na Ucrânia absorveu toda a atenção do presidente russo, fazendo com que ele se distanciasse do seu papel histórico de árbitro entre as facções de poder. As elites russas, agora cansadas da estagnação e temendo a redução drástica dos recursos disponíveis, começaram a agir por conta própria para garantir a sua sobrevivência. E principalmente que muitos recursos prometidos não estão chegando e as províncias estão tendo problemas na manutenção de estradas, manutenção de hospitais, porque esses recursos estão indo para a guerra. Existe um medo real entre os altos funcionários de que a influência conquistada no passado esteja desaparecendo rapidamente sob o peso das sanções e do isolamento internacional. Consequentemente, esses atores políticos começaram a estabelecer conexões horizontais entre si, ignorando a estrutura vertical que sempre foi o pilar do putinismo. Estas novas alianças paralelas dão às elites uma chance de sobreviver em uma era pós-Putin, mas representam uma ameaça direta e imediata à autoridade central do Kremlin. A tentativa de Vladimir Putin, o ditador da Rússia, de renovar o governo regional é, na verdade, um sinal de fraqueza e de que o controle sobre o país está escapando por entre os dedos da ditadura russa, da sua ditadura, a ditadura de Putin. Enquanto a Ucrânia avança tecnologicamente e consolida vitórias, o governo russo se consome em conflitos internos e purgas políticas, que apenas aceleram sua degradação sistêmica. Para concluirmos, o cenário político em Moscou é de desagregação e também de pânico. Ao transformar governadores em culpados pelas derrotas militares, eles não têm tropa comandando na linha de frente, mas eles são culpados, não comandam ninguém. O Kremlin tenta proteger uma imagem de invencibilidade que já não convence a população russa de uma maneira geral e muito menos das regiões fronteiriças. A erosão da vertical de poder do poder e o surgimento de alianças horizontais entre as elites
sugerem que o putinismo enfrenta seu maior desafio interno, enquanto a Ucrânia mantém a pressão externa de uma maneira constante. Muito obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês para que você que gosta da verdade se inscreva. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.